Muitas vezes a pessoa vê os amigos investindo, vê os colegas de trabalho conversando sobre investimentos, o primo da família, né, comentando também, e tudo isso vai pressionando essa pessoa a começar a investir e cuidar melhor da sua grana. Porém, quase sempre começam da maneira errada, né, da forma errada. Vão logo comprando ativos mais arriscados sem nem entender os riscos antes, não montam, né, uma estratégia e no final acontece quase sempre a mesma coisa, tá, pessoal? Perdem dinheiro investindo, tá? Não conseguem melhorar as suas vidas e saem frustrados falando que não funciona, que aquilo não é para eles e por aí vai. Para você não ser esse tipo de pessoa, eu trago nesse vídeo 6 principais passos que uma pessoa comum precisa seguir para não somente organizar a sua vida financeira, mas também colocar ela em outro patamar quando o assunto é dinheiro. Salve, salve pessoal, Rafael Scaramelli com vocês. Se for sua primeira vez por aqui, fique à vontade, né, para se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e a sua opinião sobre esse assunto nos comentários, que é muito importante para nós, tá? Não esqueça, né, de fazer a boa e compartilhar também esse vídeo com os amigos, principalmente aqueles amigos que estão iniciando as suas vidas financeiras ou que estão buscando mudar de vida em relação ao dinheiro. Com certeza esse conteúdo vai ajudar bastante e serve como um guia primordial para quem está começando. Hoje eu vou falar com vocês sobre os 6 passos de um bom planejamento financeiro, né? Eu segui esses passos lá no começo e até então estão funcionando para mim. Os 3 primeiros passos são básicos e indispensáveis para qualquer pessoa, porém os 2 últimos passos que eu separei nesse vídeo são os que vão realmente mudar a sua vida na questão financeira e propagar isso para gerações futuras, né? Primeiro de tudo, né, a gente tem que entender qual é a definição, né? A principal definição de planejamento financeiro. Planejamento financeiro, pessoal, de forma simples, é você alinhar os seus interesses com a sua renda, né? Tornar os seus interesses viáveis de acordo com a sua faixa de renda através de uma boa relação com o dinheiro, né? Uma relação mais eficiente, né? Onde o foco é evitar os problemas causados pela falta de dinheiro. Uma pergunta simples, né, para identificar se uma pessoa tem um bom planejamento é qual é o seu salário e quais são as suas despesas, né? O salário provavelmente será fácil de responder, mas quando se fala das despesas, a maioria mal sabe para onde foi a grana do mês, né? É aí que começam os problemas financeiros na vida dessa pessoa. Por mais que um planejamento financeiro, né, consiste em entender as individualidades de cada um, os 3 primeiros passos que eu vou mostrar aqui são essenciais para qualquer pessoa, independente da faixa de renda, né? Digamos que é o básico do básico. Se esses 3 primeiros passos não estiverem em dia, dificilmente você terá alguma evolução nos passos seguintes. Então, começando, né, com o passo número 1, que é mapear as suas receitas e despesas, né? Quando eu falo mapear suas receitas e despesas, pessoal, eu tô falando do ato de visualizar realmente o que está acontecendo nesse meio. Não é somente olhar quanto caiu de salário na sua conta e o quanto você tem para pagar, né, da fatura do seu cartão de crédito. Mapear, né, consiste em realmente anotar e visualizar despesa por despesa para entender para onde está indo o seu dinheiro. Desde o salgado que você compra no meio do dia até a sua conta de energia. É fundamental que todos os gastos entrem nesse mapeamento. Mas Rafael, como eu faço essas anotações, né? Tem alguma planilha, algum aplicativo, né? No papel mesmo? Olha, tem planilha, tem aplicativo, tem vários métodos de você fazer isso. Você precisa escolher um que seja mais eficiente para você. Um que você vai conseguir, né, anotar e visualizar tudo aquilo de forma fácil. Usando eu mesmo como exemplo, né, lá no meu começo eu tinha uma folha de sulfite colada na porta da geladeira, tudo que era gasto, independente do valor, era anotado naquela folha. Depois eu migrei para os aplicativos de celular e hoje eu tenho uma planilha própria, né, onde eu faço todo esse gerenciamento financeiro da minha vida, né? Esse primeiro passo, pessoal, é básico, essencial e para sempre, certo? Já vão fazer quase 8 anos que eu comecei a dar uma real importância para isso e até hoje, religiosamente, eu tenho todos os meus gastos controlados. Eu sei te falar para onde foi cada centavo da minha grana, tá? E já fica uma dica aqui também, né? Não pense que fazer isso por 1 ou 2, 3 meses vai solucionar os seus problemas com dinheiro. Isso precisa virar um hábito que você vai levar para sempre, né? Precisa fazer parte da sua vida. Depois que você levantou todas as suas despesas, né, o segundo passo é estruturar o seu orçamento
por categorias, né? Se você não fez o primeiro passo, não tem como seguir para o segundo. Depois que você passou o mês inteiro ali anotando as suas despesas, agora é a hora de fechar o mês e categorizar as suas despesas dentro do seu orçamento, né? Então pega as anotações que você fez e agora é hora de separá-las por categorias. Eu acho bacana, né, colocar uma categoria para despesas fixas, né, como é o caso do aluguel, prestação de um carro e outras desse tipo, né, que tem um valor fixo mensal e não mudam com frequência. Outra categoria também seria despesas fixas variáveis, que já envolve conta de energia, água, internet, mercado. São despesas que tem todos os meses, mas que variam com frequência os valores, né? Depois dessas despesas tem despesas com transporte, né? Aí entra ônibus, metrô, combustível, estacionamento, IPVA e por aí vai. Despesas com moradia, né? Envolvendo tudo que é feito na sua casa, né? Como reformas, utensílios domésticos, etc. Despesa com vestuário, roupas e acessórios. Despesas com saúde, né? Médico, medicamento, farmácia, etc. Aí tem despesas com educação, né? Que entra faculdade, cursos, livros, etc. E por último, as despesas com lazer, né? Aí pode entrar cinema, shows, sair para comer fora, né? O salgadinho no meio do dia entra aqui também e por aí vai. Lembrando, pessoal, que essas são apenas sugestões de categorias, né? Cada um pode criar as suas próprias para facilitar na hora de visualizar para onde o dinheiro está indo, ok? Então, com o passo 1 e 2 concluídos, o passo 3 é uma continuidade desse processo. Agora é hora de planejar e ajustar as suas despesas, estipulando um limite realista de gasto para cada uma delas, tá? Você vai pegar as suas anotações, avaliar para onde o dinheiro está indo e buscar ajustar para que consiga, né, ter alguma economia em certas categorias. Por exemplo, né, vamos supor que mês passado eu gastei muito com lazer, acabei saindo muitas vezes para comer fora e isso estourou o teto limite que eu havia estipulado. Graças ao meu controle, né, eu consegui enxergar isso e fazer algo a respeito. Então no mês que vem eu vou dar uma maneirada nas saídas, né, vou ficar mais em casa para conseguir ficar dentro do orçamento estipulado. Quando você anota, né, todos os seus gastos, separa por categoria, estipula limites para cada um deles, fica extremamente mais fácil enxergar onde está indo a sua grana, né? Onde você está gastando mais e poder bolar uma estratégia para que aquele gasto não cause problemas maiores para você, tá? A pessoa que tem esses 3 passos concluídos e mantidos dentro da rotina pode ter certeza, pessoal, que dificilmente vai ter problemas financeiros, tá? Mesmo que a pessoa tenha uma renda baixa, né, ela conseguirá estruturar o seu padrão de vida para que caiba tudo dentro do orçamento. Por isso que eu digo, né, esses 3 primeiros passos são fundamentais, né? Sem eles não existe planejamento financeiro algum, a pessoa passará o resto da vida, né, a vida inteira dando murro em ponta de faca, sem entender o porquê sempre tá sem dinheiro. Então faça algo a respeito e não seja essa pessoa, beleza? Partindo para o nosso 4º passo dentro de um bom planejamento financeiro, é planejar a quitação das dívidas caso haja. Se não houver dívidas, já pode pular para o 5º passo. Mas quase sempre, né, a pessoa tem uma dívida aqui ou ali. Segundo os últimos dados, né, sobre endividamento aqui no Brasil, mais de 70% da população brasileira tem algum tipo de dívida. Se você se enquadra nesses 70%, a primeira coisa a ser feita é entender qual é a sua dívida e a proporção dela. Dívidas pequenas, tá, pessoal, são mais fáceis de quitar, né? Por exemplo, uma dívida no rotativo do cartão de crédito, ela é extremamente cara, né? Pois os juros são altos. Porém, quase sempre os valores totais não são tão altos assim. Nesses casos, pode valer a pena pegar um empréstimo no banco com juros menores para quitar a dívida do cartão e depois continuar pagando ali as parcelas do empréstimo, né? Você vai estar trocando uma dívida cara por uma mais barata, né? Uma dívida cara, nesse caso do cartão de crédito, que vai crescer bastante ao longo do tempo, por uma dívida com juros menores. Quando existem dívidas, né, independente das proporções, lá nos passos 1, 2 e 3 é fundamental arrumar um lugarzinho no seu orçamento para destinar uma grana para o pagamento dessas dívidas, né? Eu sei que provavelmente o orçamento vai estar enxuto, sem margem, né, para sobrar alguma grana. Nesse caso, eu sugiro que tente fazer uma renda extra por tempo determinado, tá, pessoal? Somente até quitar essa dívida. Na minha opinião, qualquer tipo de renda extra precisa ter prazo e objetivo bem definidos, né? Se a renda do seu emprego, do seu trabalho não é suficiente, você está endividado, então comece a fazer um bico, um
trabalho extra, né, para ter uma renda extra e destine toda essa renda para a quitação das suas dívidas, né? E claro, não faça mais dívidas, pois não vai resolver nada você ficar trabalhando além do seu horário convencional para não conseguir solucionar o seu problema, né? Você vai continuar dando murro em ponta de faca e o dinheiro vai continuar sendo um problema para você. Então, nesse quarto passo, o foco é levantar e planejar a quitação das suas dívidas e não fazer novas dívidas, beleza? Já o quinto passo, que eu considero um dos mais importantes, né, para realmente mudar a vida da pessoa e colocar ela em outro patamar financeiro, é planejar os investimentos por ordem de prioridade. Então você já ajustou, né, o seu orçamento mensal nos passos 1, 2 e 3 e já quitou as suas dívidas no passo 4. Agora é a hora de planejar os seus investimentos de curto, médio e longo prazo, beleza? Eu gosto de considerar, né, da seguinte forma: no curto prazo, o foco principal é a nossa reserva de emergência, ou seja, aquela grana que vai servir para suprir qualquer imprevisto, né, qualquer gasto que saia da nossa rotina normal. Ao se tratar de investimentos, né, sem sombra de dúvidas, esse é o passo fundamental e que não pode ser ignorado de forma alguma, tá, pessoal? Antes de pensar em comprar ações, fundos imobiliários, criptomoedas e por aí vai, a primeira coisa é estruturar a sua reserva de emergência. Ela servirá como um alicerce para a sua carteira de investimentos e para a sua vida financeira no geral. Para a reserva não existe uma regra bem definida, né, mas considera-se que o ideal é que tenha uma soma de 6 meses do seu custo de vida mensal como forma de reserva. Se hipoteticamente, né, você tem um custo mensal de R$2.000, portanto, o ideal é ter cerca de R$12.000 como reserva de emergência. Ela é importante, pessoal, pois se em algum momento da sua vida você tiver que arcar com um custo, com um gasto, né, imprevisto, você vai ter essa grana para usar e não vai precisar se endividar para suprir aquele gasto. Já na questão dos investimentos, né, é praticamente a mesma coisa, né? Se surgir um imprevisto, você terá essa grana da reserva e não precisará vender as suas ações ou outros ativos no momento de baixa para ter acesso a esse dinheiro. Então, por mais que a reserva seja um pouco negligenciada pela maioria, ela é essencial para manter tudo em pé. É literalmente um alicerce para sua vida financeira. Se uma casa, por exemplo, né, não tem um bom alicerce, é só questão de tempo para as paredes começarem a rachar e cair tudo. A mesma coisa acontece com a sua vida financeira. Se a sua reserva não estiver estruturada corretamente, é só questão de tempo, né, para você voltar a se endividar e ter problemas com dinheiro. Portanto, dentro do passo 5, essa é a primeira prioridade dentro dos investimentos, beleza? Já a segunda prioridade no passo 5 vai depender de cada um. Eu gosto de separar os investimentos por prazo, né? Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo é até 3 anos, né? Médio prazo é de 4 a 7, 8 anos e longo prazo seria acima de 8 anos. Objetivos de curto prazo eu prefiro simplificar e manter somente a formação da reserva de emergência, até porque para a maioria das pessoas é impossível colocar a formação da reserva e qualquer outro objetivo financeiro nesse prazo de tempo. Então eu prefiro manter somente a formação da reserva de emergência como objetivo no curto prazo, beleza? Lembrando que não é regra, tá, pessoal? Cada um tem que avaliar a sua própria situação. Para os objetivos de médio prazo, aí já entra a compra de um bem mais caro, né, como um carro ou até mesmo uma casa, né, a depender da situação. Entra também uma viagem, né, enfim, são objetivos que demandam um pouco mais de dinheiro, mas que se estruturados corretamente são totalmente palpáveis. Mas Rafael, eu vou ficar 3, 4, 5 anos esperando para conseguir fazer uma viagem, né? Claro que não, você pode simplesmente ir até a agência e parcelar tudo no cartão ou no boleto, mas aí pode ser que isso afete o seu planejamento e tudo vá por água abaixo. Isso também vai depender da viagem, né? Se é uma viagem cara, o bom é planejar com alguns anos de antecedência, pois o tempo vai passar de qualquer forma e é melhor, muito melhor, né, você viajar sem dívidas do que viajar com dívidas. Já se é uma viagem mais barata, aí pode ser que caiba no seu planejamento de curto prazo. Como eu disse, tudo vai depender de cada caso e eu não posso generalizar, mesmo generalizando. Mas enfim, né, no médio prazo seriam esses objetivos do meu ponto de vista. Agora já os investimentos voltados pro longo prazo são prioritariamente voltados para aposentadoria. Eu não gosto de usar o termo aposentadoria, né, pois isso remete só a quando você vai ter, né, mais de 60 anos. Eu prefiro trocar aposentadoria por independência financeira, né? Investimentos de longo prazo, pelo menos para mim, na minha visão, tem foco em me dar independência financeira em algum momento lá na frente, no futuro. Eu não quero ter que ficar trabalhando, né, pro resto da vida e também não quero ficar dependente da aposentadoria medíocre do Estado e da ajuda, né, dos familiares
familiares e amigos. Portanto, todo investimento com foco no longo prazo é para esse objetivo. Como eu falei, a prioridade inicial é a reserva de emergência. Depois de formada a reserva de emergência, aí você que vai ter que definir, né, qual será a sua próxima prioridade. Será curtir a vida, né, viajando ou adquirindo bens no curto e médio prazo, ou focando no aumento patrimonial com foco lá no longo prazo? Isso vai ser algo que é você que tem que decidir. O interessante é que as duas coisas podem ser feitas juntas tranquilamente, tá? Tudo vai depender do gatilho inicial de tudo isso, né, que é a sua renda. A depender da sua renda e do quanto sobra dela mensalmente, você pode conseguir dedicar recursos para os objetivos de médio prazo e também de longo prazo simultaneamente. Então, além de ter um planejamento financeiro bem estruturado, é importante se dedicar em evoluir profissionalmente para conseguir aumentar a sua renda ao longo do tempo. Uma dica simples, pessoal, porém importantíssima, é não aumentar o seu padrão de vida na mesma velocidade do aumento da sua renda. Se você passa a ganhar o dobro do que ganhava, por exemplo, né, você não precisa dobrar os seus gastos, né? O ideal é tentar manter o mesmo padrão de gasto e destinar o excedente para os seus investimentos para conseguir atingir os seus objetivos mais rapidamente. Um erro crasso da maioria é aumentar o padrão de vida junto com o aumento da renda. Isso faz com que a pessoa se mantenha com os mesmos problemas em relação ao dinheiro e conforme a renda aumenta o padrão e isso vai se tornando um ciclo. Enquanto o dinheiro entra, beleza, tudo funciona, porém o problema tá quando a fonte de renda acaba ou diminui drasticamente. Aumentar o padrão de vida é fácil. O problema é retroceder o padrão de vida. O problema, né, é ter que trocar o carro por um carro mais barato, é trocar a casa por uma casa menor, é trocar as viagens caras por viagens baratas. Enfim, a maioria não consegue retroceder nesses aspectos, né? Para essas pessoas fazer isso é um sinal de fracasso perante a sociedade. E isso acaba se tornando um grande problema, né? Pois para conseguir manter o mesmo padrão sem ter a mesma renda, a pessoa começa a se endividar e o final a gente já sabe, né? É um ciclo totalmente destrutivo que vai acabar na ruína financeira total dessa pessoa. Quantas histórias, né, parecidas a gente não escuta por aí? Situações, né, que poderiam ser evitadas se houvesse um bom planejamento financeiro. Enfim, pessoal, eu sei que eu estendi um pouco, né, nesse quinto passo, mas eu acho que eu consegui falar tudo que eu acredito ser importante. E agora, o sexto e último passo de um planejamento financeiro completo é em relação ao planejamento sucessório. Até aqui, né, a gente falou sobre nosso planejamento em vida, mas a gente não pode esquecer que depois da morte ainda ficarão pessoas que são dependentes ou que contavam com você para manter todo esse planejamento de em pé. Então pensa comigo, né? Você passou anos e anos planejando cada centímetro da sua vida financeira e na hora da partida tudo que você construiu gera apenas discórdia e briga entre a família. Para evitar isso, é importante que um planejamento sucessório entre no meio disso tudo, né? O planejamento sucessório, né, pode ser feito de várias formas, tá, pessoal? Pode ser feito via testamento, via doação em vida mesmo, via hold familiar, enfim, existem alguns meios de fazer isso, mas que quase sempre não impedem a geração de conflitos e processos que levam anos para acabar e dar acesso dos bens aos herdeiros. Se isso acontece, todo o patrimônio construído até então fica travado por anos e anos, podendo levar até mais de uma década para que o processo de inventário seja concluído e os bens vá para os herdeiros, né? Aí eu te pergunto, né, se algo desse tipo acontecer, como ficarão aqueles que dependem diretamente de você? Sejam eles filhos, esposa, marido, pais, irmãos, enfim, a falta de um planejamento sucessório não afeta você necessariamente, mas afeta aqueles que dependem de você. Por isso é bom dar uma atenção, né, uma boa atenção para a sucessão patrimonial, pois é possível reduzir custos, né, impostos e facilitar a liberação dos bens de forma mais rápida, né? E um dos produtos que a gente pode colocar dentro desse planejamento é o seguro de vida, né? Por mais que ele não vá resolver todas as questões burocráticas de transferência de bens, né? Pelo menos ele servirá muito bem para respaldar aqueles que ficam até que as divisões e processos acabem. Ou seja, a sucessão nem sempre é algo amistoso e simples de se resolver, tá, pessoal? Porém, com o respaldo de um seguro de vida que serve para suprir aqueles que ficam, a situação acaba sendo menos dramática, né? Digamos assim. O seguro de vida vai respaldar a sua esposa, o marido, seus filhos, né, para conseguir passar
por essa situação de forma mais tranquila e com um respaldo financeiro para conseguir manter o mesmo padrão de vida até que as coisas se ajeitem. Infelizmente, em pleno 2022 ainda existe muita desinformação quando o assunto é seguro de vida. Eu mesmo fiz um vídeo esses dias sobre os principais mitos que cercam esse tema. Eu vou deixar ele aqui em cima no card para quem quiser assistir. Mas ainda tem muita gente, né, que acha que seguro de vida é um item caro de se contratar. Realmente, pessoal, já foi caro tempos atrás, né? Porém, hoje em dia está cada vez mais fácil de ter um seguro de vida com um valor de apólice relativamente alto e pagando pouca coisa por mês. A Asus, por exemplo, né, que é parceira aqui do canal, especialista em seguro de vida acessíveis aqui no Brasil, oferece seguros que partem inicialmente de R$5 mensais. Você consegue respaldar a sua família caso algo aconteça contigo por um preço que, pro benefício que ele traz, né, é praticamente irrelevante. Além de ser acessível para qualquer faixa de renda, a Asus é a única que te dá a possibilidade de contratar o seguro que melhor te atende, né? Dentro do guarda-chuva do seguro de vida, pessoal, existem basicamente 3 produtos principais. O seguro de vida mesmo, né, para ser acionado em caso de morte do contratante, o seguro invalidez para ser usado em vida caso aconteça algum acidente que te invalide de trabalhar, e o seguro doenças graves caso você tenha algum histórico familiar e desenvolva alguma doença grave. Diferente de outras empresas por aí, né, você não é obrigado a contratar os 3 seguros juntamente, né? Com a Asus você pode contratar qualquer um dos 3 de forma individualizada ou contratar os 3 se for o caso. O importante é saber que você vai contratar e pagar somente aquilo que realmente você precisa. E outra, né? Todo o processo é feito online, né? Sem papelada, burocracia e sem precisar ir a lugar algum, né? No próprio site que eu vou deixar aqui na descrição, você já consegue fazer a sua simulação gratuita em poucos cliques e já fazer a contratação pagando um preço extremamente acessível e justo, tá, pessoal? Como eu falei, o valor inicial parte de R$5, podendo aumentar um pouco, né? A depender das suas características dos valores que você queira como indenização. Para quem quiser, né, entender melhor, vou deixar alguns vídeos de comparativos que eu fiz, né, da Asus com outros concorrentes do mercado aqui na descrição, mas o melhor mesmo é você ir lá no site deles e fazer as simulações. Lá você vai conseguir ter uma noção melhor dos valores e benefícios. Então, quando a gente fala sobre planejamento sucessório, que na minha opinião é o último passo dentro de um bom planejamento financeiro, o seguro de vida é um item, é um produto indispensável e precisa estar presente no seu planejamento. Seguindo à risca esses 6 passos que eu falei por aqui, pessoal, com certeza a sua vida financeira vai melhorar drasticamente, né? Pelo menos na minha vida isso funcionou e funciona até hoje, né? Atualmente tudo isso já faz parte do meu dia a dia e voltar ao que era antes, né, tá totalmente fora de cogitação. E o principal ponto, né, de se organizar financeiramente não é nem na questão do dinheiro em si, lógico que envolve, né? Mas sim da tranquilidade que tudo isso traz para outros aspectos da vida, né? O casamento fica melhor, né? Fica mais fácil, o conforto fica melhor, as tomadas de decisões ficam mais claras, né? As escolhas são feitas realmente visando outros aspectos além do dinheiro. Enfim, quando a questão financeira tá em ordem, provavelmente o resto vai estar em ordem também. Eu não tô dizendo que o dinheiro é sinônimo de isenção de problemas, não é isso, tá, pessoal? Mas com dinheiro metade dos problemas são resolvidos. É igual uma postagem que eu vi esses dias, né? O dinheiro não compra felicidade, mas compra pizza, né? Risadas, momentos, viagens e por aí vai. Enfim, pessoal, então se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, não negligencie esses 6 passos, né? Vai devagar, fazendo uma coisa por vez no seu tempo, mas faça, né? O importante não é a velocidade que você chega no objetivo, mas sim saber que você tá no caminho certo. Então é isso, meus amigos. Eu espero que esse conteúdo tenha sido de grande valia para vocês. E quem quiser, né, fazer a cotação gratuita do seguro de vida com a Asus, é só acessar o primeiro link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, beleza? Muito obrigado pela audiência até aqui, tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.